Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, 29 de março de 2020, e eu resolvi gravar esta mensagem, uma breve meditação a respeito da Palavra de Deus, quanto àquilo que hoje nós conhecemos como fake news. Eu tomei conhecimento ontem de um vídeo, uma sessão do Senado Federal, uma sessão feita online por causa do Covid-19, e sem saber que estava já online e em plena sessão, o senador Eduardo Braga, do MDB, fazia um comentário em tom de alegria, dizendo o seguinte: eu tô tocando o horror. Tô tocando o horror. E os demais parlamentares o advertiam de que ele já estava online. Foi um negócio muito constrangedor. E isto me levou a uma reflexão. Qual seria o motivo de tanta alegria em um senador da República, no momento onde o povo está apreensivo, onde o povo está se sentindo em grande dificuldade? Qual é o motivo de um senador da República estar feliz por estar tocando o horror? E eu me lembrei que as notícias falsas, as conversas que não são baseadas na verdade, sempre esteve junto das pessoas. Se isto é verdade e a Bíblia trata da história de pessoas, como a Bíblia aborda a questão da notícia falsa, da fake news, ou num termo um pouco mais pesado, da mentira? Quando nós abrimos a Bíblia, que tenho aqui em minhas mãos, no livro de Números, capítulo 11, verso 4, nós vamos ver a seguinte informação. Números 11, verso 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? A história relata o momento que os filhos de Israel estavam deixando o Egito pelas mãos de Moisés, mas junto com eles saíram outras pessoas que não faziam parte do povo de Deus, e estas pessoas, nas primeiras dificuldades, começaram a semear discórdias. Começaram a fazer o povo duvidar das promessas e das providências de Deus, e isto gerou uma inquietação psicológica, gerou uma desconfiança no povo, de modo que o terror foi tomando conta. E o povo, a Bíblia nos informa, chegou a chorar por causa disto, da preocupação com o que haveriam de comer. Um pouco mais adiante, quando o povo já estava mais organizado, Deus, então, através de Moisés, entrega um ordenamento que nós conhecemos como 10 mandamentos. E em um deles, especificamente lá no livro do Êxodo, do capítulo 20 e do verso 16, está escrito assim: um mandamento divino: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então veja que a tônica do mandamento não é a questão do testemunho. A Bíblia nunca proibiu e também não poderia ignorar que em determinadas circunstâncias da vida social, algumas pessoas deveriam sim prestar declarações, deveriam sim dar testemunhos. O que a Bíblia proibiu desde cedo
foi a falsidade nas declarações, a falsidade no testemunho. Por quê? Porque isso gera uma injustiça muito grande. Acusar uma pessoa de estar fazendo ou de ter feito aquilo que nós sabemos que ela não fez. Esse comportamento, hoje e atualmente, ele está presente nas nossas vidas e muitas pessoas não têm dado a devida importância. Por exemplo, se eu sou político, eu posso dizer qualquer coisa contra o meu adversário político porque este é o meu direito de expressão. Não é bem assim. O direito de expressão, ele há de estar baseado na verdade. E nós não temos visto isso. Aliás, o que tem proliferado de fake news e de acusações que nós sabemos que são infundadas contra as mais diversas pessoas, nas mais diversas organizações sociais, é uma grandeza. Mas Deus está vendo isto. Quando a pessoa abre a sua boca contra o próximo, imputando a ele uma coisa que ela sabe desde logo que não é verdade. Quando Deus coloca isto como um mandamento para Israel, ele vai ali na frente, em Êxodo capítulo 23, verso 1, vai esmiuçar um pouco mais isto. E lá estará dizendo assim: não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. A Almeida, revista e atualizada, é que vai nos dar esta versão. Quero chamar a sua atenção para esta parte, a parte A do versículo. Não espalhe notícias falsas. Não espalhe notícias falsas. E nós temos visto, neste momento em que as redes sociais não se aquietam, e ainda bem que é assim, porque se a depender da grande mídia, hoje nós todos seríamos enganados, mas nós como cidadãos, devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos transmitindo, compartilhando através das redes sociais. Muitas vezes nós não somos o nascedouro das notícias falsas, ou, usando o estrangeirismo, das fake news. Nós não criamos fake news, mas continuamos dando pernas para ela, passando de um para outro, sem ler, sem meditar, sem conferir as informações. E isto, segundo a palavra de Deus, é um comportamento proibido. Êxodo 23, verso 1, não espalhe falsas notícias. É tão sério isso, meus amigos, meus irmãos, que Salomão, o sábio Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 6, dos versos 16 ao 19, ele nos traz uma orientação e traz também uma relação de comportamentos que são gravemente vistos pelo Senhor e são repreendidos por ele de uma forma veemente. Veja o que está escrito. Provérbios capítulo 6, verso 16 ao 19. Está escrito assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa, olhos altivos. Segunda coisa, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam o sangue inocente. Quarta coisa, o coração que maquina pensamentos perversos. Quinta coisa, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta coisa, a testemunha falsa
que profere mentiras. E a sétima coisa, a palavra de Deus vai nos dizer que é o que semeia contenda entre os irmãos. Eu não sei se você concorda comigo, mas aquele que espalha uma fake news, indiretamente, ele está semeando contenda entre os irmãos. E irmãos aqui não devemos entender apenas e tão somente nas questões eclesiásticas, mas irmãos, filhos de uma mesma pátria, pertencentes a um mesmo povo. Não nos cabe, como servos de Deus, ficar espalhando notícias falsas para criar ou para potencializar o mal-estar entre os nossos concidadãos. Tem pessoas que já estão à beira de um colapso nervoso de tanta notícia ruim que tem ouvido nesses últimos dias. E são pessoas simples que muitas vezes não têm cultura o suficiente para ir atrás daquela informação e verificar a veracidade dos fatos. Ela ouve, acredita, e isso faz um mal enorme para ela. Tanto é verdade que nesses últimos dias aumentaram-se bastante o número de mortes em decorrência de ataque cardíaco. O que acontece se uma fake news que nós descuidadamente encaminharmos acabar produzindo a morte de uma pessoa por um colapso nervoso, por um ataque cardíaco, por uma pressão alta, por alguma coisa? Será que nós não temos culpa nenhuma nisso? Será que nós não temos culpa na morte de uma pessoa? Se nós estamos descuidadamente proliferando notícias que nós sabemos que não são verídicas, ou nem tomamos, pode até ser, mas não tomamos o devido cuidado de verificar a fonte, de verificar a clareza, de verificar se aquilo é realmente viável ser transmitido à frente ou não. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus abomina aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. Só no Antigo Testamento nós temos advertências contra este comportamento descuidado de espalhar boatos falsos, de proferir mentiras? É claro que não. O apóstolo Paulo, dando instruções a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1, dos versículos 5 a 11, ele vai nos dizer assim: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que diziam, nem o que afirmavam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e para os pecadores, para os profanos e para os irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, vou frisar. A lei, ou seja, o peso da punição, ele é feito para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que me foi confiado, dizia o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo. São diversos os comportamentos elencados neste texto que Deus
vai trazer juízo sobre quem se comporta desta forma. E uma das pessoas que sofrerão juízo da parte de Deus, ou seja, sofrerão o castigo e os rigores da lei, são aqueles mentirosos. Mentiroso não é só aquele que inventa uma notícia, mas é também aquele que dá amplitude àquela mentira, aquele que divulga aquela mentira sem se importar com os resultados que essa divulgação irá produzir lá na frente, seja contra a vida, seja contra a saúde, seja contra a honra de outra pessoa. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Mais na frente, já fechando o livro sagrado, no Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a palavra de Deus vai falar a palavra de Deus vem falando de todas as bem-aventuranças e daqueles que, por misericórdia, alcançarão a graça de estar no reino de Deus. Mas no versículo 15, Apocalipse 22, 15, traz uma advertência muito séria. Vai dizer assim, olha, nem todos irão entrar no reino de Deus. Ficarão de fora algumas pessoas, ou algumas classes de pessoas. E lá vai dizer assim, ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São aqueles que um dia conheceram a palavra, aqueles que um dia tiveram contato, tiveram uma vida de intimidade com Deus, e por algum motivo abandonaram a fé e voltaram às velhas práticas. E a própria Bíblia vai dizer como os cães voltam ao seu próprio vômito. Assim são aqueles que se desviam da palavra de Deus. Então estes são os cães. Quem mais ficará de fora? Os feiticeiros, aqueles que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Preste atenção agora. E qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete a mentira. Então veja, aquele que ama, ele nem sempre é o produtor da notícia falsa. Ele nem sempre é o nascedouro da inverdade, da mentira. Mas como ele ama tudo isto, ele dá vazão a isto, ele dá visibilidade a isto. Volto àquilo que eu disse no começo deste vídeo. Um senador da República feliz, comemorando, dizendo, olha, eu estou tocando o horror. É um amante da mentira. Que Deus nos guarde, que Deus nos oriente. E neste momento que nós estamos vivendo, especialmente, mas em todos os dias das nossas vidas, tomemos cuidado para não sermos participantes das mentiras, para não sermos promotores das mentiras, para que as advertências contidas na palavra de Deus não recaiam sobre nós. Grande abraço, Deus te abençoe, te dê uma ótima noite e uma semana de vitória pelos próximos dias que hão de vir.